Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar mais fundo na análise do fascinante livro The Extended Mind, de Annie Murphy. No primeiro vídeo, nós discutimos o conceito de mente estendida, que nos mostra que a inteligência não está limitada apenas ao cérebro, mas ela é influenciada e aprimorada por recursos externos a ele. E aí nós falamos brevemente sobre a importância de reconhecer e usar estrategicamente os recursos externos ao cérebro, que são chamados de extraneurais, para expandir a nossa capacidade de pensar e de aprender. E neste vídeo, nós vamos falar sobre a cognição incorporada, especialmente sobre a importância de estar consciente das sensações internas do nosso corpo. E o que é a cognição incorporada? Bom, ela é a ideia de que os nossos processos mentais são influenciados pelo nosso corpo, pelas interações com o ambiente e pelas sensações resultantes dessas interações. Então, como os sinais internos dos órgãos, dos músculos e de outras partes do nosso corpo influenciam nossos sentimentos e ações? O que a ciência descobriu é que o nosso corpo, incluindo os órgãos internos e músculos, gera sinais e os envia ao cérebro. E esses sinais ou sensações são gerados em diferentes partes do corpo, como nossos órgãos internos, nossos músculos e até mesmo os nossos ossos. Então eles viajam por múltiplas vias para uma estrutura no cérebro chamada ínsula. A ínsula é uma pequena região do nosso cérebro que se ativa em resposta a experiências físicas e sociais. Ela é responsável, entre outras coisas, por processar as sensações internas do corpo, como os batimentos cardíacos, respiração, fome, dor, temperatura. Esses sinais do corpo são como relatórios internos, que se combinam com vários outros fluxos de informação, como os nossos pensamentos ativos, as nossas memórias, além das entradas sensoriais coletadas do mundo externo. Em seguida, todos esses elementos se juntam para formar uma única imagem da nossa condição atual, aquela sensação de como nos sentimos no momento, bem como uma percepção das ações que nós devemos tomar para manter um estado de equilíbrio interno. Perceba que, embora seja comum pensar no cérebro controlando o corpo, a verdade é que a relação é de mão dupla. O cérebro exerce o controle sobre o corpo, mas ao mesmo tempo o corpo também orienta o cérebro por meio desses sinais de alerta, permitindo-nos acessar o acúmulo de conhecimento subconsciente. Então, os sinais internos do corpo podem fornecer um rico reservatório de informações inconscientes. E por que isso acontece? Porque nós temos esse conhecimento acumulado abaixo da consciência. Basicamente, o motivo é que o mundo está cheio de informações que vão além da capacidade de processamento da nossa mente consciente. Esses conhecimentos, mesmo que não sejam acessíveis conscientemente, eles são transmitidos por meio de sinais corporais. E esses sinais nos alertam sobre informações importantes e padrões detectados, funcionando como um leme que guia tanto o nosso corpo quanto o cérebro nas suas respostas e decisões. Quando um padrão potencialmente relevante é detectado, os sinais do corpo nos avisam, com um arrepio, um suspiro, mudanças na respiração ou um enrijecimento dos músculos. E nós temos a capacidade de perceber os sinais internos do corpo. Isso é chamado de interocepção. Você já ouviu falar dessa palavra? Olhe atentamente para os sinais do seu corpo, porque eles podem revelar o conhecimento inconsciente do seu cérebro. Essa percepção pode ajudar você a aprimorar o seu pensamento e a tomar decisões mais acertadas. Muitas vezes nós incorremos em erros de julgamento, não porque os sinais do nosso corpo sejam inerentemente falhos, mas porque nós não prestamos a devida atenção aos sinais do corpo, ou porque nós os interpretamos incorretamente. O desafio não está na confiabilidade dos sinais emitidos pelo corpo em si, mas sim na nossa capacidade de perceber, de interpretar e de agir com base nesses sinais de maneira consciente e ponderada. Essa nossa capacidade de estar consciente dos sinais internos do nosso corpo é a nossa sensibilidade ou consciência interoceptiva, e ela varia significativamente entre as pessoas.
mas todos nós começamos a vida com essa capacidade já em funcionamento. E a consciência interoceptiva continua a se desenvolver ao longo da infância e da adolescência. E o mais importante, ela pode ser cultivada de forma deliberada. Isso é importante porque as pessoas mais sensíveis às suas sensações corporais são mais capazes de aproveitar o conhecimento não consciente. E como nós podemos fazer isso? Como cultivar intencionalmente, deliberadamente, essa sensibilidade aos sinais internos do corpo? Uma forma de você fazer isso é praticando a meditação de atenção plena, também conhecida como mindfulness. A prática da atenção plena é capaz de aumentar a sensibilidade aos sinais internos e até mesmo alterar o tamanho e a atividade da ínsula. Outro componente que parece ser especialmente eficaz é a atividade que geralmente inicia uma sessão de meditação, que é chamada varredura corporal. Se você tem o hábito de meditar, você sabe exatamente do que eu estou falando. Na varredura corporal, você, por exemplo, se senta num local confortável, fecha os olhos suavemente e foca em perceber as sensações presentes em cada parte do corpo, uma de cada vez, sem emitir julgamentos. Você direciona a sua consciência de maneira sequencial por todo o seu corpo, começando, por exemplo, pelos dedos dos pés e avançando lentamente até o topo da cabeça. O objetivo é você canalizar a atenção e a energia para sensações específicas de cada parte. Se a mente se distrair, você gentilmente reconduz a atenção de volta à parte do corpo que estava sendo observada. A varredura corporal nos ajuda a ser mais conscientes das sensações corporais, permitindo uma regulação mais eficaz das emoções e reações a situações diversas. Outro ponto interessante é que o simples ato de dar um nome ao que nós estamos sentindo tem um efeito profundo no sistema nervoso, reduzindo a resposta do corpo ao estresse. E isso se chama rotulação afetiva ou rotulagem afetiva. Estudos em imagens cerebrais confirmam que nomear emoções diminui a atividade na amígdala, que é a área do cérebro associada ao processamento do medo e outras emoções intensas. Enquanto pensar de forma mais detalhada sobre essas emoções pode aumentar a atividade nessa região, que é ruim. Mas atenção, a análise detalhada das emoções pode ser útil em alguns casos, como para entender as suas causas e desenvolver estratégias para lidar com elas a longo prazo. O problema é que se você mergulhar nela, ela também pode te levar à ruminação mental, que é um ciclo repetitivo de pensamentos negativos que não resulta em solução ou alívio, e sim intensifica o estresse e a ansiedade. A chave aqui está em você encontrar um equilíbrio entre a rotulagem afetiva e a análise detalhada das emoções. Imagine que você esteja se sentindo irritado. A rotulagem afetiva ela pode ser feita rapidamente. Estou me sentindo irritado. Se a irritação persistir, você pode realizar uma análise detalhada para entender a causa disso. Eu estou irritado porque o meu chefe me criticou. Essa análise pode levar a estratégias para lidar com a irritação, como conversar com seu chefe ou praticar técnicas de relaxamento. Outro ponto é que você deve ser o mais preciso possível na descrição dos seus sentimentos. Usar termos vagos ou genéricos, estou me sentindo mal, não é suficiente para acalmar a mente e o corpo. Você precisa identificar a emoção específica. Estou me sentindo ansioso. Estou me sentindo irritado. E, se possível, usar palavras que descrevam a intensidade e os aspectos físicos da emoção. Eu estou me sentindo muito ansioso. Estou sentindo um aperto no peito. A autora menciona a aprendizagem interoceptiva, que envolve, em primeiro lugar, você aprender a sentir, a rotular e regular os sinais internos. Em seguida, você aprende a estabelecer conexões entre as sensações específicas que você sente internamente e o padrão de eventos que você encontra no mundo. Quando algo que você vai fazer te deixa ansioso, o que geralmente acontece depois? E quando você fica empolgado com uma ideia, mas desanimado com outra, o que isso te diz sobre a decisão que você deve tomar? Murphy Paul diz que nós podemos aprender a esclarecer e a interpretar as mensagens do corpo mantendo um diário interoceptivo.
Esse diário seria um registro das escolhas que nós fazemos e de como nós nos sentimos ao fazê-las. A dica aqui é a seguinte: cada entrada do diário tem 3 partes. Primeiro, você descreve brevemente a decisão que está enfrentando. Em seguida, você descreve de forma detalhada e precisa as sensações internas que você experimenta ao considerar as várias opções disponíveis. O objetivo aqui é você considerar os caminhos que você tem diante de si, um por um, e observar como você se sente ao imaginar escolher um caminho em vez de outro. A terceira seção da entrada do diário consiste numa anotação sobre a escolha que você fez e uma descrição de quaisquer outras sensações que surgiram ao tomar essa decisão final. Ao longo do tempo, você pode perceber que esses momentos seguem um padrão. Talvez você note, olhando para trás, que sentiu um aperto no peito ao considerar uma ação que acabaria em decepção, mas também sentiu algo diferente, como um alívio ou uma sensação de expansão no peito ao considerar uma abordagem que se mostrou bem-sucedida. Quanto maior for a sua sensibilidade aos sinais corporais, mais resiliente você se tornará. Uma coisa interessante que eu aprendi com esse livro é que a resiliência não é apenas uma questão de força mental. Essa capacidade de persistir e superar adversidades depende muito de nós estarmos atentos ao nosso estado emocional e respeitarmos os sinais do nosso corpo. A resiliência está relacionada ao gerenciamento eficaz da nossa energia, ou seja, saber quando é necessário descansar e recarregar as energias e também quando nós podemos nos esforçar e agir. Nossa capacidade de adaptação e superação de desafios está intimamente relacionada à nossa capacidade de monitorar e gerenciar nosso gasto de energia, momento a momento. Indivíduos com baixa resiliência apresentam uma percepção interna deficiente, medida pelo teste de detecção dos batimentos cardíacos, enquanto indivíduos com alta resiliência possuem uma sensibilidade apurada em relação ao seu mundo interno. O que os estudos também demonstraram é que uma forte consciência desses sinais pode melhorar significativamente o desempenho cognitivo em situações de pressão. O nome disso é resiliência cognitiva. E olha só, é bastante comum que quando nós estamos em situações estressantes, a gente acabe tendo uma diminuição na nossa capacidade de processar informações, de resolver problemas e tomar decisões de forma clara, certo? Eu já passei por isso várias vezes na vida e acredito que você também. O estresse pode afetar o nosso funcionamento cognitivo de várias maneiras. Ele diminui a nossa atenção, nossa concentração, ele impacta a nossa memória de trabalho, dificulta a tomada de decisões, atrapalha o processamento de informações e aumenta a quantidade de erros que nós cometemos. A resiliência cognitiva é a capacidade de manter ou de recuperar rapidamente a função cognitiva, como a atenção, a memória ou a tomada de decisões, diante do estresse, das adversidades e dos desafios. E é aqui que entra a importância de você reconhecer e regular os sinais internos do corpo. Bom, mas quais são as outras vantagens da consciência interoceptiva? Uma vivência emocional mais rica e satisfatória. A narrativa tradicional nos conta que o cérebro é o ponto de partida para determinar as nossas emoções, seguido pela manifestação física dessas emoções no corpo. Mas Annie Murphy Paul nos apresenta uma perspectiva diferente, sugerindo que é o corpo que primeiro produz as sensações e inicia ações. Somente após essas manifestações físicas é que a mente junta esses elementos para formar uma emoção que nós podemos reconhecer. E o que isso significa? Significa que o corpo não é apenas um receptor passivo de ordens cerebrais, mas sim um participante ativo na criação da experiência emocional. Vamos explorar um pouquinho mais desse assunto. Acompanhe comigo. Eu mencionei anteriormente que o corpo tem uma espécie de conhecimento que funciona num nível abaixo da consciência, certo? E o que eu entendi dessa passagem do livro é que, apesar da reação inicial a um estímulo do ambiente começar no cérebro, o corpo desempenha um papel muito importante ao antecipar as emoções antes que a mente consciente as formule completamente. Essa antecipação não é necessariamente cognitiva, mas sim uma resposta física e intuitiva que o cérebro depois interpreta e integra na nossa experiência consciente de emoção.
Dessa forma, existe uma interação complexa e contínua entre as respostas do cérebro e as sensações do corpo, contribuindo para a maneira como nós experimentamos e entendemos as nossas emoções. E o que mais nós podemos aprender com tudo isso? Eu acredito que uma lição importante aqui é que nós podemos usar o nosso corpo de forma intencional para afetar as emoções que o cérebro interpretará. Isso faz sentido para você? Se o cérebro determina a emoção apropriada, como felicidade, tristeza, susto, com base no que está acontecendo com o nosso corpo, e em seguida nos faz agir de acordo com ela, como sorrir, chorar ou gritar, então, ao prestarmos mais atenção às mudanças físicas internas do nosso corpo, nós podemos ter um controle maior sobre as emoções que sentimos. E isso pode ser feito, por exemplo, com o uso de técnicas simples, como a respiração consciente, uma postura corporal confiante ou expressões faciais positivas, que podem ajudar a despertar determinadas reações emocionais. Ao conscientemente controlar suas respostas físicas, você pode influenciar a maneira como as suas emoções são formadas e vivenciadas. Aliás, esse processo de participar ativamente na construção das nossas emoções tem um nome: reavaliação cognitiva. Ela envolve a detecção e a rotulagem de uma sensação interna do corpo, como nós aprendemos a fazer aqui, e depois reavaliá-la, reinterpretando-a de uma maneira adaptativa. Reinterpretar uma sensação de maneira adaptativa significa alterar a forma como nós percebemos e entendemos uma sensação física ou emocional, atribuindo a ela um novo significado que seja mais benéfico ou funcional para nós. O objetivo é transformar uma sensação inicialmente percebida como negativa ou estressante em algo positivo ou como uma oportunidade. Por exemplo, se você sentir nervosismo antes de uma apresentação, em vez de você interpretar esse nervosismo como um sinal de medo ou incapacidade, você pode reinterpretá-lo como uma forma de excitação ou energia motivacional que pode melhorar o seu desempenho. Essa mudança de perspectiva não apenas altera a forma como você percebe a situação, mas também pode ter efeitos positivos reais sobre o seu comportamento e resultados, transformando uma resposta potencialmente debilitante em uma fonte de força. No entanto, para que a reapreciação seja eficaz, é importante, em primeiro lugar, você estar atento aos sinais internos do corpo. Afinal, nós precisamos ser capazes de reconhecer nossas sensações internas antes de podermos começar a ajustar a forma como as percebemos. Em segundo lugar, é importante garantir que as sensações físicas estejam de acordo, estejam em consonância com a emoção desejada. Você pode ver o nervosismo como excitação, porque os sinais fisiológicos dessas emoções são muito parecidos. No entanto, se você estiver se sentindo muito desinteressado ou cansado, dizer que você está muito animado não vai funcionar. Outra coisa valiosa que nós podemos aprender ao prestar atenção aos sinais corporais é que ele nos ajuda a entender os sentimentos das outras pessoas. É como se o corpo fosse uma ponte que nos conecta a esses sentimentos. Você já deve ter ouvido falar dos neurônios espelho, não é? São um tipo de célula cerebral que reage quando nós realizamos uma ação ou quando nós observamos outra pessoa realizando a mesma ação. Esses neurônios são a base biológica para a nossa habilidade de espelhar o comportamento, as expressões emocionais e os movimentos físicos de outras pessoas, o que nos permite sentir o que a outra pessoa está sentindo ou antecipar o que ela fará a seguir, sem necessidade de comunicação verbal. Essa imitação sutil leva à sincronização emocional, que é quando nós começamos a refletir o estado emocional da outra pessoa no nosso próprio corpo. Ao nos tornarmos mais conscientes das mudanças internas do nosso corpo, as sensações que surgem ao imitar as expressões e posturas de outra pessoa, nós começamos a ter uma compreensão mais profunda das emoções dessa pessoa. Nós sentimos em nós mesmos o que a outra pessoa está sentindo, que proporciona uma percepção mais rica e intuitiva do seu estado emocional. Essa sintonia com os sinais corporais das outras pessoas é o que a ciência chama de sintonia interoceptiva. E essa habilidade pode ser aprimorada, assim como qualquer outra habilidade. A autora menciona, por exemplo, o contato visual direto como estratégia. Olhar diretamente nos olhos do parceiro de conversa pode aumentar a sintonia, facilitando uma conexão emocional mais profunda e uma melhor compreensão dos sentimentos do outro. Outra coisa é dar um breve toque na mão ou no braço da outra pessoa durante a interação.
o que pode reforçar a conexão emocional e aumentar a sintonia, melhorando a empatia e a compreensão mútua. A autora também menciona a técnica de alternar entre prestar atenção aos sinais externos, como linguagem corporal e expressões faciais, e as sensações e sinais internos do próprio corpo. Um exemplo prático. Durante uma conversa com alguém, você pode observar as expressões faciais e a linguagem corporal da pessoa, e também pode prestar atenção em como esses sinais te fazem sentir. Se a pessoa mostrar sinais de desconforto, por exemplo, você pode notar uma sensação correspondente no seu próprio corpo, como um aperto no estômago. Essa percepção permite que você ajuste a sua resposta de maneira mais amigável e eficaz, talvez mudando o assunto da conversa ou a forma como você está abordando o tema. E o que dizer da tecnologia? Será que ela pode aprimorar a nossa consciência corporal? Pense, por exemplo, nos dispositivos vestíveis que monitoram os sinais fisiológicos do nosso corpo. Será que eles podem nos ajudar a compreender melhor as nossas reações corporais ao ambiente e nos auxiliar a tomar decisões mais acertadas ou gerenciar a nossa energia de forma mais eficiente, por exemplo? Vamos pensar no monitoramento dos nossos sinais fisiológicos, como batimentos cardíacos, respiração, temperatura corporal, nível de estresse, entre outros. Os dispositivos vestíveis podem nos fornecer um feedback em tempo real, com informações sobre como nosso corpo está reagindo a diferentes situações. E isso nos ajuda a identificar padrões que nos levam a uma maior sintonia com o nosso corpo e a uma melhor compreensão de como certas emoções e estímulos nos afetam. Se você estiver mais consciente de como certas decisões ou ambientes afetam o seu corpo, você poderá tomar decisões mais sábias e que estejam alinhadas com o seu bem-estar geral. A interocepção vai além de influenciar nossas decisões e relacionamentos. Ela também é fundamental para o nosso senso de identidade. Afinal, o fluxo constante de sensações internas que nós experimentamos é o que nos proporciona um senso de continuidade pessoal. De acordo com o neuroanatomista e especialista em interocepção Arthur Craig, a consciência dessas sensações internas é a base do eu material, sendo a fonte do nosso conhecimento mais fundamental sobre nós mesmos. Essa consciência nos dá a sensação de estarmos vivos, reforçando a profunda conexão entre o corpo e a mente, e a importância da interocepção para a experiência humana. E muito obrigado por dedicar o seu tempo a este vídeo. Se você gostou do conteúdo e deseja descobrir mais, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as novidades. Compartilhe suas impressões, dúvidas e insights nos comentários abaixo. No nosso próximo encontro, nós aprofundaremos ainda mais o conceito de mente estendida. Até breve!